Cristo somos um, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você, eu, esta igreja, somos os aniversariantes neste mês. Como Deus tem sido misericordioso com esta igreja, dando a ela todos os ministérios necessários para exercer a tarefa que Ele mesmo deixou para esta igreja. Portanto, você que participa conosco dos cultos, você, membro desta igreja, faz parte deste grande projeto de Deus. Antes de ser nosso projeto, é um projeto de Deus. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Veja só, já anotou na sua agenda? Teremos um final de semana abençoado e um início de semana cheio de atividades. Várias programações especiais, vários projetos dentro do culto. Teremos no próximo domingo pela manhã, dia 22, o mosaico do grupo musical Iero Madrigal, um lindo mosaico. À noite teremos um mosaico dos coreutas, uma surpresa para você que não conhece este ministério tão bonito em nossa igreja. Na segunda você descansa, porque na terça, dia 24, terça-feira, novamente, às 19h30, teremos o grande culto de celebração, uma festa espiritual de aniversário desta igreja. Você é nosso convidado neste dia. Teremos mosaico dos diáconos de nossa igreja, teremos o mosaico do Coral Eclésia, teremos o mosaico do grupo musical A Viva Voz, um grupo jovem abençoador. Teremos a palavra de Deus interpretada por um visitante especial convidado pelo pastor João Soares da Fonseca, nosso pastor. Portanto, já reserve aí na sua agenda dia 24. No dia seguinte, dia 25, como não poderia deixar de ser, nosso culto de oração ao vivo, online, é claro, das dependências do apartamento pastoral. Pastor e irmã Peg estarão dirigindo esta programação. Todos vocês são convidados para estas atividades em comemoração de mais um aniversário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sabe qual é a nossa divisa? Se você ainda não decorou, aí vai ela. São palavras do apóstolo Paulo. Diz assim, Romanos 12, 5. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Vamos repetir? Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Que esta mensagem tome conta dos nossos corações no exercício deste ministério. Em Cristo somos um. É claro, somos muitos, muitas intenções, muitos desejos, muitos dons, muitos talentos, mas nós encontramos a unidade em Cristo. Este é o momento do culto em que nós nos dedicamos à oração. E a palavra de Deus nos orienta a todas as nossas necessidades apresentarmos a Deus em oração. E o próprio Jesus, orientando os seus discípulos, ele deu essa instrução lá no Sermão do Monte, onde nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o versículo 6, essa orientação dada pelo Senhor Jesus, que nos diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nesse momento, nós vamos citar aqui o nome dos nossos irmãos que estão precisando da intercessão. Ou seja, que nós nos coloquemos diante do Senhor Deus, para que o Senhor possa atender às suas necessidades. E são os seguintes irmãos: Alfredo Pina, Andréia dos Santos,
Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Betil Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóvis Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iero Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, Diná Pinheiro, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, nós nos alegramos porque nós somos teus filhos e a tua palavra nos orienta que as nossas necessidades elas podem ser apresentadas a ti em oração. Nesse momento, Senhor Deus, nós acabamos de ler nomes dos teus filhos que estão com dificuldades na sua vida em relação à saúde física. Nós queremos entregá-los nas tuas mãos. Pedir que o Senhor cuide, que o Senhor os ajude, ó Deus, a vencer essa dificuldade. E ainda queremos suplicar a tua direção para as famílias dos teus filhos, que quando nós estamos com problema na saúde, as nossas famílias também vivenciam essa grande dificuldade, mas o Senhor é o socorro bem presente nas nossas vidas. Ajuda também os profissionais da área da saúde que tenham sabedoria e conhecimento dado pelo Senhor para ajudar aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade. Nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti e sabemos que no Teu tempo o Senhor responde às nossas orações. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o acompanhou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és para
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
Quem é você? Talvez você ache que essa pergunta é irrelevante, mas não é. Por incrível que pareça, esta é uma das perguntas mais frequentes nas redações, nos concursos, redação de concurso, e também é muito frequente, sabe aonde? Nas entrevistas que as pessoas dão visando a um emprego. Vamos perguntar a você. Quem é você? Quem é você? Quando nós estudamos a Bíblia, somos apresentados à pessoa de Deus. Passamos então a conhecer a pessoa mais misteriosa de todas. Mais misteriosa aqui é no bom sentido, envolta em mistério. Mas também passamos a nos conhecer. Exatamente, quando estudamos a Bíblia, porque a Bíblia fala quem a gente é. Então, lendo a Bíblia e nos conhecendo, vamos dizer assim, é a dimensão psicanalítica da teologia. Você lendo a Bíblia, você aprende a se conhecer. O exercício de uma espiritualidade saudável, como a espiritualidade proposta por Jesus, o exercício confere conhecimento interior e um profundo senso de realização pessoal. É importantíssimo se conhecer, meus amigos, até para a gente entender os dilemas, os dramas, as dúvidas da vida e poder contorná-los. Isso que eu estou falando aconteceu com uma mulher da qual se registra na Bíblia a história. João capítulo 4, no versículo 16 a 18, Jesus encontra essa mulher que vai apanhar água e ele pede a ela água. Ela é terrível na resposta, muito agressiva, como vamos ver daqui a pouco. E Jesus, com muita habilidade, vai contornando a conversa e acaba ela se convertendo a Cristo e se achando nesta vida. Então, a mulher samaritana, o nome dela é Mulher Samaritana, ela é conhecida na história com esse nome. Ela não se conhecia. Se alguém perguntasse a ela, quem é você? Ela teria muita dúvida para responder. O retrato que o narrador joanino nos oferece dessa mulher é o de uma pessoa extremamente infeliz. Uma pessoa extremamente infeliz. E não é difícil imaginar por quê. Eu diria que ela era infeliz etnicamente. Por quê? Porque afinal ela era samaritana e os samaritanos constituíam um enclave étnico dentro da comunidade de Israel. Eram estrangeiros dentro de Israel, digamos assim. Ela era infeliz não apenas etnicamente, mas também genericamente, porque era mulher. Mulher com todas as limitações e desvantagens que essa condição apresentava. Era infeliz socialmente. Era uma mulher mal falada, porque ela havia tido 5 maridos, conforme vamos ver também, e isso era complicado para ela. Então, era infeliz também espiritualmente. Lutava para entender como e onde alguém deveria adorar a Deus. Ela diz lá no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus começa a conversar com essa mulher, e aí entra o nosso texto. O nosso texto é João 4, 16 a 18. Então Jesus lhe disse, vai, no curso da conversa, Jesus diz para ela, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido.
Isto disseste com verdade. Então, quando Jesus diz a ela, vai, chama o teu marido e volta para cá, Jesus tocou no nervo mais sensível dessa mulher, que era a sua vida afetiva. E ela responde, eu acho que abrutalhadamente, não tenho marido. Nisso ela revela que a sua vida conjugal estava em frangalhos. Interessante que os comentaristas dizem que os rabinos da sua região ali aprovavam um máximo de 3 casamentos. Então a pessoa podia casar, separar, 3 casamentos. E esse limite ela já havia estourado, fazia tempo. Ela já tinha dobrado. Ela estava no 6º marido. Ter tido 5 maridos, e agora aqui eu quero chamar você para um exercício de imaginação, e tentando extrair da experiência infeliz dessa mulher, tentando extrair dessa experiência infeliz as lições que a gente pode praticar para evitar cometer os mesmos erros. Por isso estamos chamando nesta noite esta mensagem de a mal amada que achou o verdadeiro amor. A mal amada, a mulher mal amada que achou o verdadeiro amor. Mas por que ela foi tão agressiva? Por que ela respondeu daquele jeito? Primeira hipótese, talvez ela fosse uma pessoa de relacionamento complicado. Talvez ela fosse alguém de trato difícil, como se for um porco-espinho social, para usar aqui uma metáfora criada por um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que em 1851 criou essa metáfora do porco-espinho para falar do desafio da convivência humana. O desafio da convivência humana. É uma história interessante de porcos espinhos, e eles estão com frio, mas não conseguem se aquecer, porque os espinhos não permitem, mas eles precisam, é um dilema. Talvez essa mulher fosse assim, um tipo problemático, um tipo a quem você diz, bom dia, e ela responde, bom dia por quê? Já viu gente assim? Bom dia, você fala com muito carinho, a pessoa, bom dia por quê? A pessoa não está com cara de bons amigos, ela responde como se fosse uma provocação a sua saudação. Talvez ela fizesse o tipo mulher agressiva, como aquela descrita em Provérbios como, tradução antiga, mulher rixosa, lembra disso? Provérbios 21:9, é melhor morar num canto do eirado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Canto do eirado aqui é o quintal, né? Melhor morar no quintal do que morar com uma pessoa briguenta. E Provérbios 27:15 também, a goteira constante, pingando em dia de chuva, e a mulher briguenta são semelhantes. É uma coisa irritante, né? Uma goteira pingando numa lata, batendo pim, pim o tempo todo, e você diz, para com esse barulho, senão eu vou ficar louco aqui. É essa reação de Provérbios. Provérbios diz que a mulher briguenta, a pessoa briguenta, né? Pessoa chata. Então eu gosto muito de repetir uma história que eu já li há alguns anos, já repeti aqui deste púlpito e também provavelmente em gravações durante essa pandemia, uma história que eu gosto muito porque ela diz tudo. Numa certa localidade, um mendigo está morrendo de frio, ele está com muita fome, e ele foi bater a uma porta de uma hospedaria. Aí ele levanta a cabeça e vê que a hospedaria tem um nome estranho. Hospedaria São Jorge e o Dragão. Hospedaria São Jorge e o Dragão. E aí ele bate a porta e espera.
e lendo aquele nome estranho, e a mulher vem atender. A mulher proprietária, e como um petardo ela vem lá de dentro, percebe que é um mendigo, e ela é objetiva, ela é aquele tipo de pessoa objetiva na solução dos problemas. O que você quer aqui, seu mendigo fedorento? Eu acho que ela foi objetiva demais, digamos assim. Aí o mendigo, animado, entre aspas, com essa cortesia daquela dama refinadíssima, balbuciou: por favor, minha senhora, eu estou com muita fome. A senhora poderia... Fora daqui! Fora daqui, seu vagabundo! Mas, minha senhora, fora! Você ouviu, fora! O pobre homem ainda ensaiou alguma outra abordagem, mas a determinação assaz mal educada daquela senhora não permitiu que ele falasse mais. Ele já ia embora, quando ele deu com os olhos de novo no nome da hospedaria. Hospedaria São Jorge e o Dragão. Aí ele voltou e bateu a porta. O que foi agora? Já não lhe disse para sumir daqui? Aí ele se recompôs, mirou e atirou. Se São Jorge estiver em casa, será que desta vez eu poderia falar com ele? Talvez a mulher samaritana tenha tido 5 maridos por não ter aprendido a perdoar, por não ter aprendido a levar desaforo para casa. E meus amigos, nesta vida, na outra não. Na eternidade você pode ficar tranquilo, mas nesta vida a gente precisa aprender a perdoar, aprender a levar desaforo para casa, aprender a engolir em seco. Engolir seco, a gente precisa aprender isso, senão a gente não convive com ninguém, senão você não para casado, senão você não para no emprego, senão você não fica em igreja nenhuma, porque não aprendeu a perdoar, não aprendeu a conviver. Talvez você seja ainda aquela criancinha mimada, os pais não disciplinaram, não deram uma surra na hora certa, aí você ficou crescendo achando que é o rei da cocada de todas as cores, das cocadas. Tem gente até que se orgulha de ser grosso, que se orgulha dessa grosseria, que acha que é uma vantagem, que é uma virtude ser assim. Não é uma virtude. Veja esta mulher entristecida, esta mulher infeliz, 5 maridos ela já teve, está no 6º marido, e se o Senhor não tiver misericórdia, a vida dela não vai parar por aí. Tem gente assim, que não sabe viver criando pontes, construindo pontes, mas vive levantando muralhas. Talvez, então, ela fosse uma pessoa de relacionamento complicado. Em segundo lugar, talvez essa infelicidade dela talvez porque ela fosse uma pessoa leviana. Uma pessoa leviana. Talvez fosse o tipo de pessoa que é governada despoticamente pelo instinto. Governada despoticamente pelo instinto, uma pessoa leviana. Eu fui num site ver se há alguma novidade na palavra leviana, porque eu só me lembrava que a palavra leviana, em espanhol, significa coisa leve. Eu me lembro que numa instrução para fazer um curso no Paraguai, o instrutor mandava para a gente uma carta dizendo: tragam roupas levianas. A gente ria, nós brasileiros rimos na época dessa expressão, porque as roupas não são levianas, né? Para nós são leves, né? Roupas leves. Era verão, curso em janeiro e fevereiro. Então o site diz assim: apesar do seu largo emprego como adjetivo, a origem do termo leviano vem do latim levis, um vocábulo que designa qualquer objeto leve com pouco peso. Daí o espanhol herdar, conservar roupas levianas. Mas o sentido da palavra leviano acabou
sendo alterado com o passar dos anos, ganhando o conceito relativo a uma pessoa inconsequente, imprudente e até mesmo o de quem não deve ser levado a sério. Em níveis mais profundos, o vocábulo leviano pode ter o sentido de uma personalidade fútil, medíocre, com ausência de noções sociais e ausência de ponderação, ausência de sabedoria, refletindo a imagem de quem é irresponsável e jamais merece qualquer tipo de confiança. É muito grave ser leviano, não é? Analisando o conceito do vocábulo leviano, pelo ponto de vista das relações amorosas, diz o site, podemos detectar que pessoas levianas são volúveis, trocando de sentimentos e relacionamentos com muita frequência, e não apresentam a meta de manter o compromisso de vivendo como uma aventura. Dessa forma, o conceito de leviano tem o uso para identificar a pessoa que costuma agir precipitadamente. É aquele tipo que começa a namorar e 2 meses depois quer casar. Já vai casar porque essa é a pessoa da minha vida. 2 meses você não conhece essa pessoa, meu irmão, minha irmã. Tem que dar um tempo. Então é isso que ele está falando aqui. Embora não seja um site evangélico, nem religioso. Dessa forma, o conceito tem o uso para identificar a pessoa que costuma agir precipitadamente, sem ter consideração pela vida alheia e sem pesar as consequências. Mas ainda é possível qualificar como ato leviano aquele que expressa opiniões sem embasamento algum, e sem a certeza de saber se está opinando ou apenas informando, demonstrando falta total de conhecimento do assunto. Essa leviandade é ainda... Aí acabou o site. Então eu acrescento que essa leviandade é ainda mais terrível porque ela se populariza hoje. Os meios de comunicação têm trabalhado pela banalização da experiência sexual. Uma jornalista norte-americana escreveu que a pornografia de hoje é muito mais vulgar do que era há 30 anos. Não existe senso de humor, não existe aquela transgressão de testar os limites da sociedade, porque atualmente não existem mais esses limites, diz essa jornalista. Atualmente, olha que coisa triste, não existem mais os limites. Então, o que acontece é que essa bênção chamada sexo, corre o risco de, em vez de bênção, se tornar uma maldição pelo mau uso que se faz dessa bênção. É como acontece com a eletricidade. Ela nos aquece nos dias de frio, ela nos deixa o ar gelado no tempo do calorão, não é? Aquece, resfria, ilumina, energiza. Eletricidade é uma beleza, mas também provoca incêndios devastadores. Na Inglaterra, eu li que na Inglaterra, de cada 5 mães, uma é mãe solteira. De cada 5. Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele fala aqui de impureza do corpo e do espírito. É disso que estamos falando aqui na experiência da mulher samaritana. Sim, Jesus se interessa pelas nossas questões mais íntimas. Eu já vi gente dizendo, e Jesus quer lá saber como é que você vai usar certos membros do seu corpo? Claro que quer usar, claro que Ele está preocupado com isso. Ele quer ser o Senhor de toda a nossa vida privada não lhe passa despercebida, como se fosse um setor à parte ao qual Ele não tem acesso, de jeito nenhum. Por isso que Ele tocou no assunto com essa mulher.
Ele disse provocantemente, ele disse: vai, chama o teu marido e volta para cá. Ela responde o quê? Não tenho marido. Não tenho marido. Não tenho marido. Tá certo. Então talvez o problema dessa mulher fosse exatamente isso. Fosse uma pessoa de relacionamento complicado, fosse uma pessoa leviana e finalmente talvez o fato de ter tido 5 maridos, estar no 6º marido, talvez ela fosse uma pessoa entregue a devaneios, uma pessoa pouco realista. Sabe o que é a pessoa pouco realista? É quando você casa, por exemplo, pensando que casamento vai ser todo o tempo um agarradinho no outro, abraçadinho e falando, né, coisas maravilhosas. Esquece que tem pia suja, cheia de louça para lavar. Esquece que tem uma máquina que precisa receber, ou você pegar na mão mesmo com sabão. Esquece que tem que varrer, que tem que limpar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Esquece que tem compromissos. Então, talvez essa mulher fosse entregue a devaneios. Será que ela era sonhadora demais? Será que ela possuía a cabeça oca? Cabeça oca? Paulo Coelho, escritor brasileiro mais lido em todo o mundo, ele tem um liquidificador essencialmente pós-moderno. Porque nesse liquidificador ele consegue misturar cristianismo, budismo, espiritismo, islamismo e mais ismos que ele puder encontrar pela vida fora. É impressionante como ele mistura tudo. Aí ele diz que para sermos felizes, devemos, abre aspas, escutar o coração, vírgula, viver a nossa lenda pessoal. Lenda pessoal ele publicou com as letras em maiúsculo, L e o P, lenda pessoal. Seja lá o que isso signifique. Eu creio que a mulher samaritana, essa mal amada mulher, eu creio que ela era assim porque ela vivia fazendo justamente isso que o Sr. Coelho recomenda. Ela vivia escutando o seu coração. Ela talvez estivesse tentando viver a sua lenda pessoal. Não deu certo com o primeiro marido, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Agora ela está no 6º. Quem sabe esse 6º marido seja o príncipe encantado. Meu irmão, minha irmã, não existe príncipe nem princesa encantados. A vida é como ela é. Nós temos que nos adaptar um ao outro, aprender a perdoar, como eu disse no início, aprender a apreciar as virtudes do outro e esquecer os vícios, as virtudes de um lado, os vícios do outro, esquecer os erros do outro. Talvez essa mulher fosse como Emma Bovary, a personagem principal do escritor Gustave Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary era infeliz consigo mesma. Ela achava que a felicidade dela estaria em alguém, estaria em um príncipe encantado que viria de longe para livrá-la de todos os aborrecimentos do cotidiano, do tédio que era a vida dela. Ela vivia percorrendo paixões, e passada a euforia de uma lua de mel, a mulher samaritana, passada a euforia da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, ela voltava a sofrer o tédio da rotina, ficava deprimida, e encurralada pela sua depressão, ela via no descarte do cônjuge a única alternativa para o seu tédio. Se ela vivesse hoje, certamente concordaria com o pensador francês Denis de Rougemont, que diz que é o mais importante estudioso do amor no Ocidente,
que disse que a paixão e o casamento são, por essência, incompatíveis. Ora, se o mais importante estudioso do amor no Ocidente afirma que a paixão e o casamento são, por essência, incompatíveis, essa mulher não tem saída para ela. Ou seja, estamos diante de uma pessoa mal amada, quinto, sexto marido, certamente, com todas essas possibilidades de defeitos no seu caráter, na sua vida, na sua personalidade, certamente, em último lugar, era uma pessoa precisando de ajuda. Talvez não tenha sido por acaso que Jesus parou ali, ao lado daquele poço, para conversar com essa mulher. Ele tinha uma bênção para ela, uma bênção, como ele também tem uma bênção para você hoje, seja você homem, seja você mulher. O Senhor Jesus vai parar à beira do poço da sua vida, onde a rotina é enjoada, vir buscar água. Que é coisa mais enjoada do que buscar água? Então eu gosto de Jesus parando ali para conversar com aquela mulher. Primeiro porque ele não a discriminou por ser mulher. Não. Ele parou ali para conversar, sabendo que viria uma mulher pegar água, e parou para ouvi-la e parou para escutá-la. O ato de ouvir uma mulher, o ato de se dirigir a uma mulher, já era tão em si revolucionário, tão invulgar, incomum para a época, que a Bíblia diz no versículo 27, os seus discípulos chegaram, porque eles tinham ido à cidade comprar comida, chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Você viu, Pedro? Eu só creio porque eu estou vendo, porque senão eu não acreditaria. Jesus falando com uma mulher. Porque esses discípulos judeus todos foram criados dizendo: não converse com uma mulher, não peça informação. Me lembro no Iraque, em Bagdá, eu tentava pedir informação às vezes, e quem passava era uma mulher, eu pedia ao vento, que ela passava direto, ela nem parava para dar informação, nem parava. O príncipe da paz não reagiu à agressividade daquela mulher. Em segundo lugar, Jesus não a discriminou por ser samaritana, não a discriminou por ser mulher, não a discriminou por ser samaritana, porque a graça de Jesus, meus amigos, ela não se circunscreve à nacionalidade do sujeito, não se limita ao idioma, à cultura dentro da qual uma pessoa cresce. O amor de Deus é universal e não respeita os contornos dos nossos mapas tão limitados. Jesus não a discriminou por ser mulher, não a discriminou por ser samaritana, Jesus não a discriminou por ser socialmente reprovável. Certamente, os maridos samaritanos ali da região deviam instruir as suas esposas assim: não quero você conversando com aquela mundana, hein? Evite-a. Se ela vier na calçada por um lado, você atravessa a rua, não fala com ela, nem olha para ela. De tão mau exemplo que ela era. E Jesus conversa com alguém que a sociedade considera mau exemplo. Que Senhor maravilhoso temos nós! Foi quando então a mal amada achou o seu verdadeiro amor. Que dia feliz foi aquele, que dia auspicioso! O dia em que Jesus parou à beira do poço de Jacó, em Siquém, na Samaria, e com o seu amor superador de preconceitos, com a sua compaixão diante do sofrimento alheio, ele simplesmente descomplicou a vida daquela mulher mal amada. Ela encontrou finalmente o verdadeiro amor. Convido você, mal ou bem amado, não importa, a encontrar o verdadeiro amor em Jesus.
Senhor Deus, agradecemos a comunhão que podemos ter contigo. Agradecemos porque não tens preconceito contra nós. Sejamos de uma casta, sejamos de um povo, sejamos de um idioma, sejamos de uma religião ou sem, ainda assim nos amas e queres que compreendamos a tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos a correr atrás dessa vontade, a descobri-la e a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Sou diaconisa Cremilda Decotelli de Almeida. Coordeno o DEC, Departamento Cultural da Igreja. Esse departamento compõe-se de um museu, um arquivo e uma biblioteca. Estes documentos são compostos de livros, objetos, documentos que contêm a história dos batistas na cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer aos nossos colaboradores que, mesmo no tempo de pandemia, não deixaram de atender às solicitações dos pesquisadores. Quem quiser pode consultar o nosso site. Nesse site contém uma biblioteca virtual, podcast, a história dos batistas e outras coisas. Muito obrigada. Em Cristo somos todos um.
Nós queremos, antes de encerrar o culto, convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, neste mesmo canal. E para mais longe, uma data mais distante, não tão distante, que é o dia 24 de agosto, o nosso culto especial de aniversário. Dia 24 de agosto, 19h30, aí neste mesmo canal. Aqui neste mesmo canal, nós estaremos cultuando a Deus juntos, onde quer que você esteja, neste país ou neste planeta, estaremos juntos, louvando a Deus pelos 137 anos de vida desta igreja. Nós queremos também agradecer àqueles que têm contribuído fielmente para o sustento da obra do Senhor. A maioria é membro da igreja, mas muitos não são. Mesmo assim, tem nos socorrido, tem nos ajudado, e nós somos imensamente agradecidos a você pela sua participação. Em função do aniversário, sempre, todo ano, o aniversário tem uma oferta. Então você também esteja atento, uma oferta de gratidão a Deus. Assim como você daria um presente ao seu filho pelo aniversário dele, dê um presente à igreja também, para que ela possa cumprir a sua tarefa, a sua missão. Já há uma designação de oferta para isso, mas seja como for, você pode também contribuir até o final do mês para esta oferta especial. Encerrando este culto, desejando a você uma boa semana, nós queremos também deixar com você as palavras preciosas de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, onde o apóstolo diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Amém e amém.